Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos, né? Mais um dia na presença do Senhor. E nós estamos nessa semana repercutindo toda a primeira lição e pegando exatamente ponto a ponto da primeira lição, indo a fundo, compreendendo bastante. E vendo que, historicamente, Deus teve, né? O nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo teve muitas oportunidades para voltar e buscar a sua igreja, né? Mas ele não fez. Ele não fez porque ele é Senhor do tempo. E como Senhor do tempo, ele sabe o momento correto de realizar, né? Deus o Pai dirá, e ele, Deus o Filho, virá nos buscar. E aí o que acontece? Bem, vamos retomar, porque chegamos agora a um ponto extremamente importante da história da igreja e um momento bastante controverso. Vamos trabalhar hoje, exatamente hoje, com a nossa querida igreja na época chamada Idade Média. E aí eu quero compartilhar um conjunto de slides que preparei para podermos estar juntos, entendendo e discernindo a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Cremos que já está. Sim, já está. Deixa eu colocar aqui o slide e vou, obviamente, compartilhando com os irmãos. Muito bem. Nós sabemos da querida linha do tempo, né? E nós estamos examinando exatamente esse ponto aqui. O ponto número 2, a igreja. Como já falamos, a igreja começa com todo o trabalho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é quem edifica a sua igreja, e cremos que estamos vivendo esse momento aqui, ó. Momentos antecedentes à grande tribulação e que estamos vivendo o princípio das dores, que é Mateus 24. Agora, analisando, para poder defender esse ponto de vista, você tem que analisar toda a história da igreja e ver quantas oportunidades interessantes Deus teve para dizer, filho, vai, leva a igreja, né? E a primeira grande oportunidade que o Senhor teve foi exatamente no início da igreja, né? Nos primeiros anos da igreja. Jesus veio, Jesus finda toda a relação de Deus com o Velho Testamento, porque antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, e agora Deus nos fala por intermédio do seu Filho, e Jesus deixa seus discípulos, e num período que vai do ano 30 até o ano 100, porque o ano 30 é quando começa, literalmente, um ministério de Cristo, até o ano 100, quando falece o último dos apóstolos, nós temos a era de Jesus e dos apóstolos, e a igreja do primeiro século trabalhou fortemente, unanimemente, porque esperavam que Jesus voltasse em algum momento ali, em algum momento. Eles, inclusive, acreditavam que nos seus dias eles estariam vivendo Mateus 24, o princípio das dores, e que Cristo rapidamente voltaria. E aí fizeram do evangelismo, da anunciação da morte, ressurreição e volta de Cristo, suas vidas. Mas Cristo não voltou, né? Por quê? Porque ele é soberano. Porque no coração de Deus a igreja teria que viver outras fases. E aí vem um segundo momento histórico, e após este primeiro momento, que aqui está, e esse segundo momento histórico nós vimos ontem,
a era dos pais da igreja, a era dos pais da igreja. Homens que o Senhor levantou, porque a igreja passaria por momentos muito difíceis no segundo e terceiro século, né? Então, com a morte de João, os sucessores dos apóstolos, aqueles que o Espírito Santo escolheu, né? E colocou na frente da igreja homens fortes, como falamos, né? Trabalhadores dedicados, foram levantados por Cristo, porque a igreja passaria por terrível perseguição. E aí a igreja não pensou duas vezes. A igreja saiu literalmente a viver evangelisticamente, pregando o evangelho, e virou o mundo de cabeça para baixo. Eu me lembro que ontem nós mostramos essa figura, né? Os terríveis momentos de perseguição começam internamente, quando a igreja ainda era, de alguma forma, misturada com o judaísmo, e aí um quadro que nos relembra a morte de Estevão, e chega um momento em que o próprio Império Romano, com todo o seu poder, passa a querer destruir a igreja. E aí uma outra imagem que nos faz lembrar esse momento, o solo romano, vermelho de sangue, em razão de, infelizmente, sangue de mártires, né? Mas é como o Tertuliano falava, né? Tertuliano dizia: cada gota de um cristão é semente que Deus literalmente usa para que sua igreja cresça e floresça. E vimos muitos pais da igreja, né? Trabalhamos com muitos pais e vimos que, obviamente, o Império Romano, que tinha toda essa dimensão, uma dimensão extraordinária de poder e força, o Império Romano estava praticamente quase todo cristianizado, né? Mostramos para os irmãos ontem essa parte aqui de baixo, que é o norte da África, né? Com cidades importantes como Cartago, Trípoli, Alexandria, né? Cirene, Tebas, e aqui já a importantíssima Jerusalém. Olha aqui embaixo o mapa em amarelo mais escuro, você tem regiões predominantemente cristãs. Em amarelo claro, regiões com número muito grande de cristãos, e onde tem uma igrejinha ali, né, pequena, desenhada, já uma comunidade significativa de cristãos com uma liderança bem estabelecida. E vejo tanto que o evangelho alcançou, né? Olha que interessante, se você pegar a Península Ibérica, incluindo Portugal e Espanha, olha o tanto que o evangelho alcançou aqui, né? Se você pega a Gália, que hoje é a França, com a Germânia, ali, ó, em cima e aqui embaixo, olha o tanto de cristão, né? Cidades importantes como Lyon, Marseille, já tínhamos um número muito grande de cristãos, e até dentro da própria Roma, né? Olha que interessante ali. Você tem em Milão uma, uma igreja muito forte, em Roma, uma igreja extremamente forte, que Paulo desejava, inclusive, conhecer para pegar algum recurso para ir até o final, lá na Península Ibérica, e evangelizar. E você tem o local onde o cristianismo era mais forte, que é exatamente aqui na Acaia. A Acaia era o nome para toda a região da Grécia que os romanos davam, né? E a Ásia Menor, onde estava literalmente as 7 igrejas do Apocalipse. E olha que interessante essa região toda aqui, ó. Aqui estava a parte mais forte do cristianismo, né? Aqui você tinha Antioquia, de onde Paulo e Barnabé saíram, tinha Cesareia, tinha a igreja de Éfeso, muito importante, Constantinopla, e você tinha ali em Atenas, perto que Corinto, Tessalônica, né? Filipo, né? E o cristianismo, ele tinha literalmente dominado de forma muito grande o império.
Quem identificou isso? A partir de agora, começamos o conhecimento de hoje. Quem identificou? Os romanos. Os romanos identificaram. E um homem muito inteligente, muito esperto, chamado Constantino, ele disse: eu preciso desse povo cristão para recuperar toda a unidade do Império Romano, que em 300 depois de Cristo já estava abalada. Constantino chama os cristãos para lutarem com ele contra Maxensus ou Margêncio, né? Alguns falam Maxensus, outros Margêncio, para lutar. E os cristãos, promete aos cristãos que daria paz aos cristãos. A gente vem de 10 grandes perseguições. A gente acreditou nele e lutamos do lado dele. E ele venceu. E nós vencemos juntos, pelo menos aparentemente. E aí surge um novo momento na igreja. Surge o momento da paz. Nós finalmente tivemos paz. E aí começa uma nova história da igreja. Nós que tínhamos passado, no primeiro momento, com a era dos apóstolos e de Cristo. Num segundo momento, com a era dos pais da igreja. Agora chegamos ao terceiro momento, um momento muito mais duradouro, em que nós tivemos finalmente paz, né? E a era do Império Cristão e da Igreja Medieval. Veja que isso vai de 304 a 1516. Gente, são centenas e centenas de anos, né? É um milênio inteiro mais 200 anos. É muito tempo. E nessa época nós tivemos paz, tivemos tranquilidade, tivemos grandes teólogos, tivemos um mundo literalmente, entre aspas, cristianizado. E será que aqui não seria um momento interessante Jesus voltar, né? Porque, bem, só que aqui tivemos um problema sério. Tivemos tanta paz, tanto dinheiro, tantos templos, tantos recursos, o mundo tão aos nossos pés, que nos perdemos. Sério, pastor? Sim, sério. Veja comigo, leia comigo. Quando o quarto século chegou, aquela geração que viu o Império Romano abraçar o cristianismo como religião dominante, viu aos poucos tudo mudar. Quer dizer, éramos perseguidos, agora passamos, inclusive, a perseguidores. Olha que coisa estranha. Em séculos posteriores, depois do ano 304, à medida que a Bíblia foi retirada das mãos do povo, a verdade sobre a segunda vinda foi minguando, e juntamente com esta verdade, o fogo do evangelismo. Não é, pastor? Aqui, todo aquele fogo fantástico do primeiro momento dos apóstolos, do segundo momento dos pais da igreja, acabou? Sim, acabou. Nós não tínhamos mais perseguição. Nós tínhamos o Estado a nosso favor. Nós tínhamos dinheiro do Estado. Nós tínhamos templo do Estado. Nós tínhamos tudo. E então, o que nós fizemos? Nós fomos deitar em berço esplêndido ao som e à luz de um mar lindo e profundo. Meu Deus do céu. E aí começamos a inventar algumas coisas estranhas que não estavam na Bíblia. Tivemos que tirar a Bíblia da mão do povo para o povo não entender que estávamos fazendo as coisas erradas. E em razão disso, quando você retira a verdade da palavra de Deus, você faz minguar qualquer esperança na volta de Cristo. E o fogo do evangelismo vai para o espaço, por quê? Porque se tornar cristão é uma questão só de nascimento. Batizávamos filhos, fazíamos com que eles crescem numa série de rituais que criamos, porque precisava ter ritual, empurramos goela abaixo um bocado de mentira e íamos vivendo. E sem nenhum problema, quando a pessoa morresse, ela, segundo aquilo que a igreja acreditava,
ia para um local chamado purgatório, ali se pagava algumas missas, e aí ele saía do purgatório e ia para o céu. Que coisa maravilhosa, né? Olha que ponto nós chegamos. Meu Deus do céu, aqui não tinha como Jesus voltar realmente, não, porque nós nos perdemos completamente. Vamos te passar o que aconteceu. Vamos lá. Há 200 anos atrás, estávamos sendo mortos em tudo que é canto, nas cidades, em casas, no coliseu, nos locais públicos, perseguição, e a gente estava morrendo, 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 morrendo por amor a Cristo. E aí, quando Constantino vence Maxensus naquela guerra que eu te disse, em 313, na cidade de Milão, vem o Édito de Milão, e Constantino decreta a liberdade religiosa. Ele diz: ninguém mais é perseguido, inclusive os cristãos. A gente passou a ter liberdade. Ufa, que alívio. Vimos nisso uma misericórdia de Deus. Só que o imperador Constantino começou a, entre aspas, abençoar muito mais a igreja cristã que as outras igrejas da sua antiga religião pagã ou a romana. E aí, à medida que o pessoal começou a entender, poxa, o Império Romano está dando dinheiro, o Império Romano está dando terreno, o Império Romano está abraçando os cristãos, a gente teve um número de conversão tão grande ao cristianismo, era tanta gente se tornando cristão, óbvio, por conveniência, né? E aí o cristianismo cresce de forma tão grande no meio do império, nessas conversões malandras, né, ao cristianismo, porque agora tudo era favorável ao cristianismo, sem haver repulsa de outras religiões, que em 380, quando um novo imperador surgiu em Roma, chamado Teodósio, ele que era cristão, um cristão que misturava o cristianismo com o paganismo, que agora estava tudo misturado, ele simplesmente declara o cristianismo como religião oficial e única do Império. Gente, aí o cristianismo se tornou, literalmente, uma religião imperial. O cristianismo se tornou a única religião oficial, a única religião tolerada, a única religião a ser reconhecida no Império Romano. E começamos a matar todo mundo que não era cristão. Interessante, né? Em menos de 100 anos, a gente deixou de ser perseguido para perseguir os outros. Nós ficamos inebriados com o poder. Nós ficamos perdidos com o poder, né? Desde essa época já deu para ver que realmente é muito difícil. Até quando o poder cai na mão de cristão, ele tem problemas com isso. Por isso que esperamos o reino de Cristo, que é o único reino que será com justiça. Mas não estou querendo dizer com isso que cristão não possa ser político. A Bíblia diz de forma muito clara que quando o justo governa, a nação se alegra. E a gente só é justo por causa de Cristo. Então, a Bíblia está falando de alguém que é cristão governando, né? Agora, vamos lá. Olha que interessante. Se você parar e pensar, e aqui está uma figura muito interessante, os templos de Roma, até mesmo como o panteão romano, tudo foi convertido em templos cristãos. Então, a gente, de repente, que estava se reunindo nas catacumbas, se lembra? Lá no cemitério, agora a gente tem um templo. Todos os templos romanos nós pegamos para nós, tá? Porque essa história é minha e sua também, tá? Nós pegamos para nós e acabou. Os nossos pastores, antigamente perseguidos, agora foram recebidos pelo Estado, recebiam dinheiro do Estado para cuidar do povo de Deus, e aí começou uma mistura muito grande, porque nós recebemos os templos e, juntamente com eles, os deuses nos templos.
começou um problema muito sério. E dentro da igreja veio toda uma organização semelhante à organização do Império Romano, tá? Então, no Império Romano, a gente não tinha as regiões romanas. Ótimo, em cada região você tem uma diocese e você tem os pastores dessa diocese, das igrejas pequenas e a diocese maior, e acima dos pastores um bispo, né? E os bispos eram um por cada região metropolitana, e tivemos a necessidade de ter um bispo representando todos os outros e acima de todos os outros. E aí, o bispo de Roma, que era a capital do império, se torna o grande bispo e passa a ser chamado de papa. Olha onde nós entramos. Pastor, de onde veio tanta maluquice? Deixa eu te explicar o que aconteceu a partir desse momento em que a igreja se mistura com o Estado. E a arte que nós temos aqui foi feita por Sérgio Felipe. Parabéns, senhor Sérgio Felipe F. Silva. E está baseada na adaptação feita pelo reverendo Cleómenes Figueiredo, do original de um reverendo estrangeiro, Wilson Salom. Tá bom? Mas é algo muito interessante. Olha que interessante isso aqui. Todo o crédito dado. Olha que interessante. Quando a igreja se une com o Estado, olha o problema. A gente que vinha com Cristo, com os apóstolos, com os pais da igreja, a gente se perdeu. Sério, pastor? Sério. Olha aqui, ó. No ano 310, a gente já começou a criar práticas dentro da igreja como reza pelos defuntos. Tá brincando, pastor? Não, estou falando sério. Tá? Tá aqui, ó. E veja que a gente que vinha literalmente aqui, ó, de novo aqui no ó, e vinha no sentido correto, a gente tomou um desvio que o querido pastor Wilson Salom e adaptado pelo reverendo Cleómenes Figueiredo deixam bem claro nessa terra. A igreja toma um rumo absolutamente estranho. Sabe por quê? Porque com essa história de simplesmente tudo por cristianismo, povos bárbaros entraram e viraram cristãos sem nem entender o que era o cristianismo. Nós passamos a incorporar literalmente práticas incorretas dos bárbaros. A igreja cresceu assustadoramente, mas ela cresceu com gente não convertida, com gente que simplesmente veio para o cristianismo e trouxe suas loucuras. E aí a igreja foi perdendo o seu rumo. Veja que interessante, eu peguei esse quadro aqui e eu destaquei ele por partes, para que você veja. Olha que interessante. Vamos pegar primeiro essa parte aqui para você ver o que aconteceu com a igreja. A igreja que vinha direitinho com Cristo, em 310, passou a rezar pelos defuntos. Estranha essa prática, né? Mas já foi uma prática trazida pelo paganismo, porque em Roma era muito comum o culto, cuidado, o culto aos mortos. Cada casa romana, ela tinha literalmente os seus antepassados esculpidos em uma estátua pequenininha e colocavam ali e eles ficavam rogando aos mortos porque eles criam que os mortos ainda existiam protegendo aquela casa. E aí, à medida que o povo romano foi, entre aspas, aceitando Jesus e entrando, começou a entrar um bocado de coisa. E a gente começou a ouvir algumas coisas que eles faziam lá e achar interessante. Olha que lindo. Aí, em 310, surgiu a reza pelos defuntos.
Em 320, foi introduzida na igreja o uso de velas. Pastor, tem um texto de João 4:24 ali, tem um texto de Hebreus. São textos que os pastores colocaram que contrariam essa prática. Então, a gente foi entrando literalmente em costumes pagãos, mesmo a Bíblia dizendo que não era para fazer. E aí os textos contradizem. Aí passamos a usar velas nos nossos cultos como símbolo da presença do Espírito Santo. Já viu uma coisa mais absurda que essa? Né? Quando a Bíblia diz em João que está errado, é espírito, e importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Aí, com o tempo, passamos a cultuar os santos. Cultuar os santos. Ou seja, criamos gente que estaria entre nós e Deus intercedendo por nós. E aí os textos bíblicos que proíbem isso. Aí em 404, passamos a dizer que os cultos, que agora chamávamos de missa, era sacramento perpétuo de Cristo. Quando Cristo tinha deixado só duas grandes ordens, batismo e ceia, como mecanismos de bênção. Aí o próprio culto passou a ser sacramento. Meu Deus do céu. Daí foi rápido. 431, porque nós estávamos nessa igreja, estabelecemos o culto à Virgem Maria. Em 500, obrigamos padre as roupas sacerdotais, até em razão, né, de tudo que já tinham recebido do Império Romano e etc. 503 foi criada a doutrina do purgatório. Então, aquele cristão que morre tem muito pecado, ele fica engastalhado, como diz no interior do país, né? Ali no purgatório você vai, paga as missas, e aí ele sai e vai para o céu. Em 600, Bonifácio III se declara o primeiro grande papa da igreja, sucessor de Pedro, e bispo universal, né? Em 606, passou a ter a obrigação de beijar os pés do Papa. Meu Deus do céu. Em 754, se criou a doutrina do poder temporal da igreja, ou seja, ou está dentro da igreja ou vai para o inferno. Ou, se não estiver dentro da igreja, vai para o inferno. Em 783, passamos a adorar imagens e relíquias. Oh, meu Deus, e a Bíblia diz em Êxodo 20 que não é para ter imagem. Você está vendo? Você está vendo em azul como a igreja deveria ser e em vermelho o que ela passou a ser o desvio? Agora, isso não foi pouco, não. Ainda tem mais. 783, vimos que adoramos imagens e relíquias. 880, criamos a história da água benta. 890, culto de São José. 993, canonização de santos. Então, criamos uma série de pessoas que estariam entre nós e Deus intercedendo por nós. É brincadeira, é de lascar. Olha o tanto que passamos a errar. 1003, instituição da festa dos fiéis defuntos. 1004, tadinho, proibiram padre de se casar. Proibiram os nossos sacerdotes de se casar. Isso a igreja fez, estabelecendo o celibato, não porque Jesus não tenha casado, mas para preservar os terrenos da igreja, para não ter sucessão, não ter briga. Né? Aí, em 1076, criamos a loucura do dogma da infalibilidade da igreja. A igreja não erra. Meu Deus do céu, a igreja não erra. 1009 foi criado o Rosário. 1183, instituída a Santa Inquisição para bater em todo mundo que pensasse contrário à igreja. Por quê? Porque nessa época, vários já estavam saindo da igreja, porque conheciam a Bíblia e sabiam que estava tudo errado. 1190, criamos a história de indulgência. Oh, meu Deus do céu. Ou seja, se você comprar
literalmente parte do osso que foi de Cristo, você literalmente, você entrega o dinheiro para a igreja e você está livre de todos os pecados. Oh, meu Deus do céu. Né? 1200 fizeram uma mudança drástica na ceia, tiraram o pão da comunhão e substituíram pela hóstia, né? E retiraram dos fiéis a possibilidade de beber do sangue. Meu Pai eterno. 1215 foi criada a tal da confissão auricular, e a confissão é um dos parâmetros, né, de perdão, né? 1220 passamos a adorar a hóstia. Oh, meu Deus, onde a gente chegou, irmãos, que a gente estava aqui dentro, né? Infelizmente. 1230, é óbvio, proibiram a leitura da Bíblia. Sério, pastor? Proibiram a leitura da Bíblia. Por quê? Porque muita gente estava se levantando contra a igreja. Muitos movimentos estavam se levantando contra a igreja. Tá? Nós vamos ver na aula de amanhã os movimentos que durante esse período estavam se levantando contra a igreja, porque usavam a Bíblia. Então, se estão usando a Bíblia, vamos proibir a Bíblia. Né? 1245, a campainha nas missas. 1316, instituíram o Ave Maria. Ave Maria. Oh, meu Deus do céu. Em 1415, eliminaram o vinho da comunhão, né? Para dar uma distinção legal entre o sacerdote e o próprio cristão. Na medida em que só o sacerdote bebe, você depende do cara, para o cara poder te perdoar. E aí você vai e confessa seus pecados a ele e ele pode te perdoar. Olha que loucura. Né? Aí, vamos lá. 1415, eliminaram o vinho da comunhão. Chegou um momento que não deu mais. E aí, em 1517, Deus levanta um homem chamado Lutero. Antes dele, outros homens foram levantados, o Wycliffe, Hus, né? Savonarola, para brigar contra tudo isso. E aí a igreja se parte. E aí vem a reforma protestante como uma tentativa de paralisar esses erros e fazer a igreja voltar a abrir ao azulzinho, né? E aí a igreja católica teve que reagir, né? No Concílio de Trento, em 1546, ela diz o seguinte, olha, a igreja não está errada, porque o que a igreja decide tem a mesma validade da Bíblia. Deus não terminou de falar através da Bíblia. Deus fala hoje por intermédio da igreja. E aí criou a tal da tradição. Então, o que é a tradição? É todo esse conjunto de decisões malucas que esse povo tomou na época anterior, saindo fora da palavra de Deus. Daí a tradição. Entendeu como é que eles pensam? E, óbvio, para defender, eles inseriram na Bíblia os livros apócrifos. Por isso que a Bíblia do católico tem livros a mais que o nosso, porque nesses livros se defende, literalmente, os erros que eles cometeram desde que a igreja se desviou. Tá? Aí, em 1600, vem a invenção do escapulário, aí, em 1854, a Imaculada Conceição de Maria, ou seja, Maria nasceu completamente sem pecado. Oh, Deus de misericórdia, santa ignorância, né? 1870, tiveram que dizer, ó, o Papa é infalível. Quando ele senta na cátedra, ele está falando, é o próprio Deus que está falando, ele é infalível. Isso tudo por quê? Porque a reforma protestante foi o simples fato de dizer, nós estamos errados, durante 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 anos, a gente está errado, vamos voltar para a Bíblia. Então, eles têm que ter o quê? Algo que substitua a Bíblia, que é exatamente a tradição, o conjunto de decisões formadas pela igreja durante o século, mesmo que essas decisões sejam contrárias à palavra de Deus. E agora, o Papa sentou, falou, é Deus que falou. Aí não dá, né? 1908, só o casamento religioso é válido. 1950, a ascensão de Maria. Ou seja, Maria, quando morreu,
subiu aos céus e está ao lado de Deus intercedendo por todos. Gente, não tinha como, literalmente, não tinha como acreditar na igreja. A igreja, então, ela perde de forma tão radical, tão grande, tão terrível, que ainda bem que Jesus não voltou nesse momento da igreja medieval, né? Nesse momento que vai do ano 300 até 1517, com Martim Lutero dizendo está tudo errado, está tudo errado. Ainda bem que ele não voltou. E a gente se perdeu tanto, mas tanto, que a próxima fase que veremos amanhã foi uma fase de reconstrução, de luta para poder voltarmos ao correto, que é voltarmos às Escrituras e ao Deus das Escrituras. É incrível como muito de apocalíptico nesse tempo. Porque durante esse tempo você teve muitas pestes, muita fome, muita guerra, muita morte. As cruzadas que o digam, né? E muita gente diz, estamos vivendo Mateus 24, está vivendo. Se Jesus volta naquele momento, nós estaríamos com problemas sérios. Mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não voltou e o Senhor levantou homens para que sua igreja voltasse ao caminho correto. E aí amanhã veremos esse próximo momento da história da igreja, que é a Reforma Protestante. Eu vou te ser muito franco. Poxa, que momento fantástico para Jesus voltar. Não seria este da Reforma Protestante? Seria fantástico, né? Venhamos e convenhamos, seria o momento correto. Mas vamos ver o que aconteceu amanhã. Um grande beijo. E lembre-se que o Senhor, que é dono da história, e amanhã continuaremos. E óbvio, ninguém ia pensar em volta de Jesus e evangelizar. Por quê? Porque o mundo já era cristão mesmo. Ninguém ia pensar em volta de Jesus, tinham criado a confissão auricular. Ninguém ia pensar em volta de Jesus, tinham criado batismo para criança. Ninguém ia pensar em volta de Jesus, tinham criado, obviamente, depois da morte do indivíduo, missa de sétimo dia, purgatório. Quem aqui ia pensar em volta de Jesus? Aqui, o diabo, de forma muito estratégica, acabou, literalmente exterminou com a maior de todas as esperanças de um crente, que é o retorno do seu Salvador. Tá? Muito bem, um grande beijo, a paz, Senhor, e até amanhã.